Pessoal, na aula passada, então a gente viu arcos côngruos e primeira determinação positiva quando os arcos eles forem em radianos, né? E eu percebi que foi assim uma aula bem puxada, porque é mais chatinho de fazer, né? Só que o que eu queria mostrar hoje para vocês, antes da gente entrar em gráficos de funções, nas transformações do seno e do cosseno, queria fazer um exercício para mostrar como que pode aparecer primeira determinação positiva em exercícios, tá? Para vocês verem que não é tão difícil assim. Aí, então, eu vou resolver com vocês um exercício que é do livro, ele está na lista complementar que eu deixei na semana passada lá no Classroom, tá? Então, seria até interessante, para quem tiver um tempinho, pegar essa lista que é do livro e tentar ir fazendo alguns exercícios para estudar, tá? Então, para a aula de hoje, a gente está na aula 14, transformações dos gráficos de seno e cosseno. Então, antes a gente vai fazer esse exercício aqui. Como pode aparecer em exercícios o conteúdo de primeira determinação positiva, tá? Então, é um exercício que foi tirado do livro. Em uma aula de matemática, a professora de Rafael pediu a ele que desenhasse uma circunferência trigonométrica e nela representasse um arco côngruo ao arco de 3π sobre 4. Rafael apresentou como solução a figura abaixo. Então, assim, a professora pediu, né, que o Rafael fizesse uma representação de um arco côngruo ao arco 3π sobre 4, tá? E o Rafael apresentou, né, como solução este desenho e anotou o arco côngruo 17π sobre 6. Então, primeiro, para a gente ter uma visualização melhor e entender o que é esse 3π sobre 4, então um caminho bom aqui seria converter, né, de radiano para graus para a gente saber quanto que vale em graus esse 3π sobre 4. Para converter, né, de radianos para graus, a gente troca, então, no lugar do π por 180. Então, vai ficar 3 vezes 180 dividido por 4. Aí pode multiplicar ali, né, 3 vezes 180 e depois dividir por 4, ou eu gosto de fazer assim, ó, simplificar os dois. 180 dividido por 4 dá 45. Aí 3 vezes 45 dá 135. Então, o que a professora pediu para o Rafael fazer? Ela pediu para ele representar numa circunferência um arco côngruo ao 3π sobre 4. Mas quem que é o 3π sobre 4? É os 135 graus. Então, assim, se tivesse dado em graus, né, que arco que o Rafael poderia colocar? Qualquer um que parasse nesse mesmo lugar, né? Que parasse nesse lugar que é o 135. Para ser côngruo, eu posso dar mais do que uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 10 voltas, né? Então, o que teria que fazer? Se eu somasse, por exemplo, 360 mais 135, então eu chegaria num arco côngruo. Ou se eu desse 2 voltas, né? 720 mais 135, chegaria num outro arco côngruo, né? É mais ou menos o exemplo que eu já dei aqui umas 2 vezes para vocês, que eu falei da quadra lá circular, né? Então, vai eu e a Duda lá andar na quadra circular, aí eu ando até os 135 graus, e a Duda dá 2 voltas e para no mesmo lugar que eu, né? A gente parou no mesmo lugar, no 135. Só que eu dei, né, nem dei uma volta, né? Eu só andei um pouquinho. A Duda não, ela deu 2 voltas completas e parou ali. Então, a gente está num arco côngruo, né? Que começa e termina no mesmo lugar. Porém, a medida é diferente, né? Porque ela andou 360, mais 360 e mais 135. E eu não, só o 135. Então, era para ele ter escrito, né, um arco
que parasse no 135. E ele escreveu o 17π sobre 6. Como que eu sei se o 17π sobre 6 ele é côngruo? Como que eu vou saber? O que poderia ser feito aqui? O que vocês fariam para tentar descobrir? Pode falar, hein? Ó, a professora tinha pedido para o Rafael escrever um arco côngruo ao 3π sobre 4, né? Aí eu fiz as contas aqui para eu saber quanto que é em graus para ficar mais fácil. Aí eu vi que é 135 graus. Então, o Rafael tinha que ter feito algum arco, né, que parasse no 135. Então, ele poderia fazer 135 mais 360, né, que é mais uma volta, ou 135 mais 720, que seria 2 voltas, né, e por aí vai. Aí ele apresentou esse, que é 17π sobre 6. Como que eu sei se o Rafael está certo ou não? O que eu poderia fazer aqui para tentar responder essa pergunta? O que ajudaria aqui na hora de resolver? Vamos, gente. Quem tiver com vergonha pode escrever no chat que eu leio. O que a gente pode fazer com esse arco que o Rafael anotou aqui de 17π sobre 6? Tem que dividir. Será que se a gente dividir vai ser um bom caminho? Deixa eu ver quem mais escreveu. Se a gente dividir, a gente vai ver a quantidade de voltas. Mas eu vou saber onde ele parou? Já vai dar para saber quanto, se ele parou no mesmo lugar aqui dos 135 graus? Não vai, né? Porque ele vai continuar em radianos. Então, como que eu sei se ele vai parar no 135 graus? Porque é isso que a gente tem que ver, né? Se o arco que o Rafael marcou aqui, ele para no mesmo lugar aqui do 3π sobre 4, que é o 135. Então, um caminho legal aqui para fazer seria, né, um caminho legal e mais fácil também, seria transformar, né, essa medida em radianos em graus. Então, troca ali o π por 180, então ficaria 17 vezes 180 dividido por 6. Aí dá para simplificar ali, né, o 180 com 6, que dá 30. Aí, quanto que é 17 vezes 30? Quem que vai fazer a conta aí no canto do caderno? 17 vezes 30. $510. 510. Então, assim, a professora tinha pedido para o Rafael escrever um arco côngruo ao 3π sobre 4, né? Que a gente fez as contas e viu que é os 135 graus. Aí o Rafael foi lá e marcou 17π sobre 6. Mas quem que é 17π sobre 6? É 510. Como que eu sei se o 510 é côngruo ao 135? Agora divide 510 por 360? Isso, agora a gente divide. Por quê? Quando a gente divide o 510 por 360, eu estou encontrando a primeira determinação positiva, né? Eu estou encontrando o 510, quantas voltas ele vai dar na circunferência e onde é que ele vai parar.
Aí, se eu descobrir que onde ele para é o 135, então é porque a solução do Rafael está certa. Agora, se não parar no 135, é porque o Rafael errou. Então, aqui 510 por 360, né? Cabe uma vez. Então, a gente tira aqui 360, sobra, vamos ver, 5 aqui e aqui 1. Então, vai sobrar 150. Então, o Rafael, ele fez um arco de 510 graus, né? Que é o 17π/6, que dá uma volta na circunferência e para no 150 graus. Então, repara aqui no desenho que o Rafael fez, né? Tá até aqui mais vermelhinho, porque ele deu uma volta na circunferência e parou aqui. Quem que é esse cara aqui, né? É o 150. 150 graus. Então, a solução apresentada por Rafael está correta? Justifique. Então, Rafael, ele acertou na hora de fazer aqui? Não, né? Então, não está correta. Por que que não está correta? Porque era para ele ter apresentado um arco côngruo ao 135. Vamos colocar em graus. E ele apresentou um de 150. Vamos colocar assim, tá? Então, por isso que o Rafael errou, porque era para ele ter colocado um arco côngruo de 135 e ele colocou um de 150, né? Então, ele fez alguma coisa errada ali, ele confundiu, né? E colocou ali de 150. Então, por que que a gente chegou nessa solução? A professora pediu 3π/4, né? A gente viu que era os 135 graus. O Rafael marcou 17π/6, a gente converteu, viu que é 510. 510 dá mais de uma volta, dá uma volta, né? E para no 150. Então, a primeira determinação positiva é o 150. Não deu 135, deu 150. Então, por isso que o Rafael errou, tá? Aí, agora o item B. Já que o Rafael errou, coitado do Rafael, a gente vai ajudar ele aí a fazer um certo, então, né? Represente uma circunferência, um arco côngruo ao arco de 3π/4. Então, 3π/4 não é os 135 graus? Então, eu quero um que seja côngruo aos 135 graus. Como que a gente pode ajudar o Rafael, será, hein? Faz 135 mais 360, que vai dar 495. Aí vai dar certo? Aí vai dar certo. Então, ó, a Duda, ela deu um exemplo do que a gente pode fazer. A Duda falou, se der uma volta na circunferência, uma volta de 360 graus e parar no 135, então o que que a gente vai ter aqui de arco que vai ser côngruo? 360 mais 135, né? Então, daí vai ser um arco côngruo. Eu não quero dar uma volta, eu quero dar 5 voltas, pode ser? Pode. Então, você vai fazer o quê? 5 voltas de 360 vai ser 5 vezes 360, né? Que dá 1.800, mais os 135, tá? Então, você pode colocar quantas voltas você quiser. Então, aqui a resposta do item B, ela não é uma resposta fixa, né? Porque tem vários jeitos de fazer. Todos eles, desde que pare nos 135 graus, depois na hora que ele for caminhar aqui mais um pouquinho, ele vai ser um arco côngruo, tá? Então, essa resposta aqui que a Duda deu é uma das possíveis, tá bom? Então, se a gente fizer 360 mais 135, vai dar, vamos ver, 6 mais 3, 9, 3 mais 1, 4, vai dar 495 graus. Então, 495 é um arco côngruo, né, ao 135.
Mas só para deixar bonitinho aqui, porque foi dado tudo em radiano, né? Vamos passar para radiano. Eu até fiz, ó, na primeira aula que foi de OE, a gente deu uma retomada, né, de como transforma de graus para radianos. Então, aqui, 495. Eu quero saber quanto que é em radianos. O que que eu vou usar aqui na minha regra de 3, né? Que 180 graus equivale a π. Então, eu vou usar essa informação. Aí, multiplica em cruz, 180 vezes x, 180x. 495 vezes π, 495 π. Quero saber o x, então passo 180 que está multiplicando, passa dividindo. 495, copia, né? 495 π dividido por 180. Aí vai simplificar, né? Como termina em 5 e 0, já sei que dá para simplificar por 5. Então, nem sei se dá para simplificar por um número maior que esse, mas como termina em 5 e 0, já vou, né? Não sou boba nem nada, já vou simplificar aqui por 5. Então, se simplificar por 5, quanto que vai dar, né? Aqui, 495 vai dar 99. E 180 por 5 vai dar 36. Aí, será que dá para simplificar mais uma vez? Né? Dá 99,36, dá para simplificar por 9. Vamos simplificar por 9 aqui. Por 9 vai dar 11, né? Em cima, 99 por 9 dá 11. E 36 por 9 dá 4. Então, ó, a gente conseguiu escrever um arco côngruo aqui, ó. 11π sobre 4, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que quando, né, aparece assim sobre arcos côngruos, a gente consegue resolver convertendo, né? Faz a conversão de radianos para graus e daí faz tudo em graus. E no final você passa para radiano. Eu acho que é um caminho mais fácil na hora de resolver, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta dessa parte? Senão a gente vai seguir e ver gráficos, então, as transformações do gráfico. Vocês têm perguntas? Não? Então, vamos lá, para o próximo aqui, né? Transformações dos gráficos de seno e de cosseno. Então, o gráfico do seno e do cosseno, né? Vamos pensar primeiro do seno. Então, a gente até fez hoje na aula de OE, né, aquele gráfico lá, viu que o período é 2π, né, ou 360 graus, que daí a imagem varia do -1 até 1, só que assim, o seno, ele pode passar por transformações. A gente pode ter números multiplicando a função, números somando, ou pode ter números multiplicando ou somando lá o x, tá? Então, a gente pode ter várias variações. E hoje a gente vai começar a ver quando a gente tem números multiplicando a função, tá? Mas antes disso, eu vou até aqui mostrar para vocês o gráfico. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Para a gente relembrar o gráfico do seno. Só um momentinho, deixa eu abrir. Agora sim. Vou colocar aqui compartilhar com vocês. O GeoGebra, ele é um software que dá para usar tanto assim para geometria, né, para desenhos assim
de figuras geométricas e para desenhar gráficos. Eu gosto bastante de usar, principalmente para gráficos, eu acho que dá para enxergar bem assim o que acontece. Então, esse daqui é o gráfico do seno, tá? Então, vocês desenharam hoje na aula de OE, né, que a gente fez o mapa conceitual. Então, aqui ele começa subindo a montanha, né, então começa aqui no 0, e quando chega no 2π, o gráfico começa tudo de novo. E a função no y, ela varia do -1 até 1. Por isso que a imagem é -1 e 1, tá? O que mais? Lá no desenho que a gente fez do gráfico hoje na aula de OE, a gente só fez do 0 até o 2π. Mas o que a gente tem que ter em mente, né? Que a função, ela tem, assim, desenhos para a esquerda e tem mais para a direita, é infinito, né? Por isso que a gente fala que é gráfico de ondas, tá? Mas, na hora que a gente faz o desenho, faz o esboço no caderno, a gente só coloca essa partezinha aqui, né? Mas tem que ter isso na cabeça, de que o gráfico, ele continua. Então, como que a gente pode desenhar as variações desse gráfico, né? No caso aqui, a gente tem 2 seno de x. Então, como pode ser feito isso? Assim como lá atrás, quando a gente construía retas, né, gráficos de reta de função do primeiro grau, a gente atribuía valores para x e calculava o y, a ideia aqui vai ser a mesma, tá? Então, a gente vai atribuir valores para x e calcular o y. Mas, antes de eu colocar aqui o y, né, que é a nossa função, 2 seno de x, eu vou colocar para auxiliar a gente a função seno, porque às vezes não guarda, né, os valores, não sabe quanto que é o seno, então a gente vai deixar aqui para poder ajudar na hora de calcular esses números, tá? Então, aqui o seno, uma coluna para o seno, e aqui a nossa função, né, que é a função que foi dada, que é 2 seno de x. Mas quem que eu vou atribuir para o x, né? Quem que é o x? Aqui na função, o x, ó, seno de x, o x, ele é um arco, ele é um ângulo. E ângulos a gente mede em graus ou em radianos. E o que eu falei para vocês, né, um tempinho atrás? Toda vez que a gente for trabalhar com gráfico de função trigonométrica, as medidas costumam ser usadas em radianos. Então, a gente não vai colocar em graus aqui, a gente vai colocar em radianos. Vou até voltar lá no GeoGebra. Olha aqui, ó, que está em radianos, né? 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quem são esses caras que aparecem aqui, né? 0 é 0. O π sobre 2 é o 90 graus. O π é o 180 e o 3π sobre 2, 270 e o 2π, 360. Então, 90, 180, 270 e 360 são os arcos que dividem o quadrante, né, na nossa circunferência. Então, quando a gente tem a circunferência trigonométrica, esses são aqueles que dividem os quadrantes em 4 partes, tá? E quem que é o seno, né, desses ângulos, desses arcos? Vou voltar aqui na nossa circunferência trigonométrica, que sempre tem que estar com ela em mãos para a gente consultar. Então, o seno, lembrando que é o eixo vertical, né? 0 graus, o seno, ele é 0 mesmo. 90 graus, que é o π sobre 2, o seno, ele vale 1. 180 graus, que é o π, o seno vale 0. 270 graus, que é o 3π sobre 2, o seno vale -1. E 360 graus, que é o 2π, o seno vale 0. Então, o seno, ele vai variando como, né? 0, 1, 0,
menos 1 e 0. Então, são esses os valores que a gente vai colocar naquela tabelinha antes de montar o gráfico, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, primeiro, quem são os x, né? Quem são os arcos? 0, π sobre 2. Deixa eu arrumar aqui que ficou muito feio. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, esses são os valores de x que a gente vai colocar no gráfico. Quem que são, então, o seno desses valores? O seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E seno de 2π, 0. Então, esses valores de x e esses valores do seno, eles vão mudar em algum momento, né? Não! A gente sempre vai começar por eles para colocar na nossa tabelinha para montar o gráfico, tá? Então, é importante a gente guardar essas informações. E como que eu vou calcular ali os pontos, né? Os valores de y para colocar no gráfico? Porque f de x é o y, né? Como que eu vou calcular? O que está acontecendo com a função? Eu estou multiplicando o seno por 2. Aqui, ó, 2 vezes o seno de x. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes o valor do seno. E quanto que deu o seno aqui? Deu 0. Então, é 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. E aqui, eu vou ter que fazer o quê? Quando o x for π sobre 2, 2 vezes o seno, né? Mas quanto que é o seno nesse caso? O seno é 1. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Agora, o seno é 0 de novo. Então, a gente vai fazer 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. Agora, o seno, ele é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. Como é negativo, eu coloco entre parênteses, né? Então, 2 vezes menos 1, eu faço assim, 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos. E por último, de novo, 2 vezes 0. Que dá 0. Então, quando a função era só seno de x, os valores ali variavam assim, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Agora, como a função ela é 2 seno de x, então ele está variando como? 0, 2, 0, menos 2 e 0, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui com esses valores agora, né? A gente tem os valores de x, tem os valores de y, a gente vai colocar no gráfico, tá? Então, faz o eixo y, faz... Opa! Ai, esse mouse tá escapando da minha mão, tá ficando feio. Faz o eixo x, eixo x, eixo y. Então, quem que a gente vai colocar no x? Esses aqui, né? Então, 0, uso uma escala bonitinha, né? Então, 0, vou colocar aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quem que a gente vai colocar no eixo y, né? Os valores que apareceram aqui, 0, 2 e menos 2. Então, 0 já tem. Então, se aqui fosse 1, aqui seria o 2. Então, 2. Aqui, se aqui fosse menos 1, aqui seria o menos 2. Menos 2. E agora a gente marca os pontos. Então, o primeiro ponto que aparece, quando o x for 0, o y também é 0. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando x é π sobre 2,
o y é 2. Então, aqui no π sobre 2, a gente sobe 2 unidades para cima. Quando o x ele é π, o y é 0. Então, aqui no π fica no 0 mesmo. Quando o x for 3π sobre 2, o y é menos 2. Então, no 3π sobre 2, a gente vem até aqui no menos 2. E quando o x for 2π, o y é 0. Então, a gente tem os pontos marcados. O que a gente não pode esquecer agora que for ligar os pontos? Estamos trabalhando com funções trigonométricas. O gráfico é um gráfico de ondas. Então, na hora que for ligar os pontos, faz a onda, né? Então, aqui a gente vai subir a montanha. Opa. Sobe a montanha, desce a montanha, desce o buracão e sobe o buracão, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim. Olha só, parece bastante o gráfico do seno, né? Se a gente bater o olho, até vai achar que é o gráfico do seno, porque como a gente não tem o gráfico do seno já desenhado aqui, né? Dá a impressão que esse daqui é ele mesmo. Antes de eu entrar lá, mostrar para vocês no software novo, só vamos escrever aqui quem é o período, a imagem e a amplitude, tá? Porque agora, toda vez que a gente for fazer um gráfico, a gente vai fazer essas anotações. Então, período é a repetição do gráfico, né? Quando chega aqui no 2π, ele vai começar tudo de novo. Então, o período aqui é 2π. Quem que é a imagem, né? Olha aqui para o y, qual é o menor valor que a gente está usando e qual é o maior valor que a gente está usando? Menos 2 e 2. Então, a imagem, ela é do menos 2 até o 2. A amplitude, né? A amplitude é a altura da montanha ou a altura do buracão, né? A altura da montanha, 2. Ou um jeito mais fácil de ver, quando são números opostos aqui, é só copiar, tá? Então, esse é o que a gente construiu, mas é claro que eu não ia deixar vocês na mão de ver esse desenho feio, né? E fiz um bonitinho aqui no computador, tá? Então, aqui, ó, a tabela, né, com os valores de x, aí a tabela do meio aqui, a coluna do meio, que é para auxiliar, né, que é o seno de x, e aqui o 2 seno de x. Então, pelo software, né, olha como ele fica, né? Ele continua, mas o que eu desenhei ali, ele faz aqui, né, sobe, desce, desce, sobe. Ele para aqui no 2π, né, mas a gente poderia continuar o desenho do gráfico, tá? Então, só para vocês verem aí. Ai, mas, nossa, parece muito o gráfico do seno, né? Gente, né, que o gráfico do 2 seno de x, ele parece bastante o gráfico do seno de x, né? Como que a gente consegue enxergar essa diferença de um para o outro? Eu vou mostrar aqui pelo software para vocês, tá? Então, esse daqui em verdinho é o gráfico do seno, né? Olha ele aqui, né? Ele vai do... que ó, o período é 2π, né? Porque chegando no 2π começa tudo de novo, e ele varia do menos 1 até 1. Mas como ficaria o gráfico do 2 seno de x, que é esse que a gente construiu agora, né? Olha ele aqui que vai aparecer em vermelho. Esse em vermelho é o gráfico da função 2 seno de x, né? Ele varia, ó, do menos 2 até o 2. Né? Então, tem diferença de um para o outro? Sim, o desenho deles pode ser o mesmo, mas quando a gente coloca bonitinho no gráfico ali, numa escala legal, né? Usando régua, então a gente vai enxergar essa diferença. O ideal seria, toda vez que a gente fosse construir um gráfico de variação do seno, né? De transformação do seno, colocar o genérico, né?
o simples, né, desenhado antes para a gente ver o que aconteceu com a função. Então, nessas aulas que a gente vai fazer essas construções, eu sempre vou estar usando aqui o GeoGebra para a gente enxergar essa mudança que aconteceu, tá? Então, o que que houve aqui, né? No seno, eu tinha seno de x, que é o verdinho, que a gente já sabia desenhar. Quando eu tenho 2 seno de x, eu estou multiplicando a minha função por 2. Então, o meu gráfico, parece que eu estiquei ele, né? Eu vou até mostrar aqui. O que que eu fiz? O gráfico estava assim. Então, eu peguei e fiz isso com ele, eu puxei. Mas aqui no x, né, no período 2π, ele não alterou, ele manteve, né? Ele manteve o seu período, né? Subiu, desceu, tal, e quando chegou aqui, ele começa tudo de novo no 2π. Mas aqui no y, ele ia do -1 até 1, agora ele deu uma esticada e vai do -2 até o 2, tá? Então, é isso que a gente tem que ir observando, beleza? Então, vamos ver qual que é o próximo exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Item B, 3 seno de x. Então, mudou pouquíssima coisa, né? A gente tinha 2 seno de x, agora é 3 seno de x. Então, já dá até para saber o que vai acontecer com o gráfico, com a tabela, mas para a gente pegar esse jeito aqui, né, a gente vai construir. Então, de novo, que valores que eu vou atribuir para x para poder desenhar o meu gráfico, né? Os mesmos valores lá daquela hora, né? Os valores que dividem os quadrantes. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π. Aí aqui, né, antes da gente escrever a função, o que que eu falei para vocês? Para auxiliar, né, coloca o valor ali do seno de x, para você não esquecer quem são eles, né, não ter que ficar folheando o caderno. Então, o seno de x, ele vai variar como? É o 0, 1, 0, -1 e 0. Eu até coloco em outra cor aqui para eu saber que eu não vou usar ele na hora de colocar lá no gráfico, né? É só de apoio. E quem que é a função? Quem que é meu y aqui, né? É 3 seno de x. Então, aqui na hora que a gente escreve, pode colocar f de x, pode colocar y, tá? Dá no mesmo. Aquela hora eu coloquei f de x, agora eu vou pôr y, tá? Para vocês saberem que tanto faz. Então, quem que é a função? 3 seno de x. Então, o que que o 3 ele está fazendo com a função, né? Mesmo se eu não colocar o pontinho aqui, a gente já sabe que é uma multiplicação, né? Então, 3 seno de x. Então, são 3 vezes o seno de x. Então, como que vai ficar? O que que a gente vai ter que fazer? Multiplicar o 3 pelo seno. Então, 3 vezes o seno, mas quanto que é o seno? 0. Então, 3 vezes 0, 0. Duda, quer perguntar? Pergunta. Não? Então tá. Gente, se tiver dúvida, pergunta, viu? Não vai ficar segurando aí, não. Vocês sabem que pode perguntar. Aí aqui o próximo. 3 seno. Quem que é o seno? É 1, né? Então, vai ficar 3 vezes 1, que é igual a 3. Aí o próximo é 0 de novo, então 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Depois, o seno é -1, então 3 vezes -1. 3 vezes -1, -3. E no final, de novo, é 0, então 3 vezes 0, 0. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Lembra, quando era 2 seno de x, ele variava, né? 0, 2, -2.
Aí a função, o gráfico, ele ficou do menos 2 até 2. A imagem do menos 2 até 2. A amplitude 2. Agora que ele é 3 seno de x, ele está variando do menos 3 até o 3. Então, o que vai acontecer com o gráfico ali na hora que a gente for fazer, né? Vai do menos 3 até o 3. E a imagem? E a amplitude? Então, independente do número que a gente estiver ali multiplicando, então ele está fazendo essa mudança no nosso gráfico, né? Então, quando a gente tem esse número multiplicando, olha o que ele está mexendo no gráfico, né? Então, a gente vai observando aí. Vamos fazer esse desenho, hein? Faz aí o gráfico dessa função. Então, faz o eixo x, faz o eixo y. Espero do fundo do meu coração que vocês estejam anotando, que vocês estejam fazendo esses desenhos, tá? Para poder entender, porque só assistir a aula e não anotar, não dá para guardar toda a informação, hein? É importantíssimo fazer as anotações. Então, aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e 2π. Quem que eu vou colocar no eixo y? Olha aqui os valores que aparecem, 0, 3 e menos 3. Então, aqui, né, se tivesse o 1 e o 2 aqui, então 1, 2, 3. Aí aqui seria menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3. Aí coloquem os pontos. Então, o primeiro ponto aqui, ó, 0 para x e 0 para y. Então, 0, 0. O segundo ponto, π sobre 2 e 3. Então, aqui, né, no π sobre 2, a gente sobe até lá no 3. Próximo ponto, π e 0. Então, aqui não anda nada. Depois, 3π sobre 2 e menos 3. Então, no 3π sobre 2, vai vir até aqui embaixo, no menos 3. E no 2π é 0. Então, tem os pontos, eu já sei que é um gráfico de ondas. Então, na hora que a gente for ligar aqui... Meu Deus do céu, que torto que ficou, peraí. Gente, ficou mais ou menos, né? Com o mouse, assim, é quase impossível ficar desenhando certinho com o mouse. Mas dá para entender, né? Que vale a intenção. Quem que é, então, os caras aqui que a gente vai anotar, né? Quem é o período, quem é a imagem, quem é a amplitude aqui? Quem que é o período? 3π. O período é 3π. Lembra, o período é a repetição do gráfico. Aqui, ó, a gente sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega aqui, ele não vai começar tudo de novo? É 2π. 2π. Então, o período é 2π. O período a gente olha pela repetição. A imagem são os valores de y, né? Que a gente está usando. Quem que é o menor valor e quem que é o maior valor, né? Então, aqui, quem que a gente está usando é menos 3 e 3. E a amplitude, aqui no caso, é 3.
Então, para a função 3 seno de x, né? Então, olha o 3 aparecendo aí, né? Então, a gente tem a função seno que está sendo multiplicada pelo número 3. E aconteceu essa mudança, tá? Então, eu fiz aqui, tem o desenho mais bonitinho, né? Aqui, feito no computador. Mas o que que eu quero mostrar para vocês para comparar? Eu já volto lá, tá? Então, aqui, ó, lembra, a verde é a função seno. Aí, a vermelha é a função 2 seno. E se a gente tiver a função 3 seno de x, como que ela fica ali se a gente comparar com as outras? Olha ela aqui em azul, como é o 3 seno de x. Olha, ela varia do menos 3 até o 3. E qual é o período? Continua sendo 2π. Tá? Então, eu vou até diminuir aqui para vocês verem. A verde é a função seno, a vermelha é a função 2 seno de x e a azul é a 3 seno de x, tá? Então, mais uma vez, eu tinha a função seno, né? Vou fazer aqui. Eu tinha a função seno que era assim. A 2 seno de x, ela fez isso, né? Começou a ser do menos 2 até o 2. A 3 seno de x fez isso, agora é do menos 3 ao 3. E se eu tiver a 5 seno de x? Então, ela vai dar uma esticada ainda maior. Então, ela vai ser do menos 5 até o 5. E se for 10 seno de x? Vai esticar ainda mais, vai ser do menos 10 até o 10, tá? Então, para vocês terem isso, né? Ficarem cientes disso. Que quando a gente tem a função, Aí está multiplicando por um a número, imagem e a amplitude? vai alterar a imagem e amplitude. Quando a gente tem um número multiplicando, altera a imagem e amplitude, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Aí, na segunda-feira, a gente vai continuar com esses gráficos, só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Olha o que que vai acontecer. A gente vai ter um número somando a função. Então, a gente fez multiplicando, né? E viu que acontece isso. E quando estiver somando, o que que vai acontecer? A gente vai somar um, vai fazer continha de mais com o número 1. É de boa, né? A gente sabe fazer continha de mais. Tranquilo, tá? A gente vai ver o que acontece. E depois a gente vai bagunçar tudo, né? A gente vai misturar todo mundo para ficar mais legal, tá? Então, vamos almoçar, vamos descansar, né? E depois a gente